Ya! Venha cá, Sarinha. Você vai vir mesmo? Ah. Venha cá. Tá fungando aí, é? Mamãe? Acho que tá conectado tudo certinho. O áudio tá bom? Será? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá tudo conectadinho. E aí? Show? Compartilhou já não? Vai ter que perguntar, né? Ultimamente quem participar da live aí, pelo menos nem que estejam lá, vou perguntar se tá... se compartilhou ou não. Então... vamos ver se entra algum maluquinho. Alguma maluquinho. Né? Papai tá ali na câmera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Aí, ó. Quase pronto. Vamos lá. Hoje a gente vai falar então de... não mais, não menos de quem? Jesus. Quem foi Jesus? Interessante. Ou quem é Jesus, né? Quem foi, quem é, quem era? Se será? Uma boa pergunta. Vamos nessa. Eu tava folhando as páginas da Bíblia que tinha até o Lee Strobel ali. Aquele que era ateuzão lá e tal, tentou provar que a Bíblia estava errada, né? Tipo, em vários aspectos. E bem no fim acabou se convertendo ao Jesus. Vamos nessa, galera. Compartilhem aí com os amigos, as amigas. Hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus, ou quem foi Jesus, ou o que é Jesus. Temos tempo? Não sei, acho que não. Porque às vezes só um trechinho da Bíblia, às vezes a gente já faz 1 hora, né? Mas vamos nessa. Eu sei que estou perdendo um pouquinho de tempo aqui, mas é justamente pro pessoal que vai entrar ou está entrando. E qualquer coisa, você que está assistindo aí, já vai preparando aí já vai preparando a Bíblia, já vai preparando o cérebro principalmente para refletir, para pensar sobre o que nós iremos falar. Vamos lá então? Então, quem é Jesus daí? Tcharam! Emergencial! É o Filho de Deus, nosso Salvador. O Filho de Deus, nosso Salvador. Salvador do quê? Que nos salvou. Que nos salvou. Perdição. Que perdição? Nossa morte. Nossa morte. Eu nasci aqui em Curitibanos, daí. Que perdição, que morte que... Tirando uns que já olham, tá morto já. Que morte, daí? Ai. Vamos lá, que ao vivo é mais legal. Tínhamos preparado isso, não? Não. Então vamos nessa que tá bonito. Até nós chegar lá, os 3 primeiros temas, ou os principais temas que a gente vai trabalhar é Cristo, o cumprimento de uma profecia, o cumprimento de profecias, né? O que significa dizer que Jesus é o Messias. E o terceiro é a ressurreição de Jesus, porque isso é o que se baseia, na maioria das vezes, quem segue Jesus, né? Existem algumas pessoas que veem Jesus como um bom exemplo só. Mas, tecnicamente, do que esse Jesus que a Daís está falando nos salvou? Esse Jesus que a Daís está falando realmente é o Jesus que pisou na terra, que a galera fala que é o Filho de Deus, né? Assim como ela falou. É o cara que é bom, amizade, abraço e beijinho no rosto. E aí? É o nosso noivo que a gente tem que abraçar, rodar, etc. Quem é esse Jesus? Primeiramente, de onde surgiu esse Jesus?
ele surgiu somente aqui no Novo Testamento. A gente sabe que hoje a gente tem uma bibliazinha lá, né, que foi escrita, teve muitos problemas até para traduzir para outras línguas. Até aqui no Brasil, às vezes, as principais, inclusive missas, eram feitas em latim, se eu não me engano. E aí as pessoas ficavam sem entender nada. Pelo menos meus professores de... Eu devo ter lido isso em algum lugar, mas como eu não lembro da fonte, eu vou culpar eles, então. Eles dizem que, inclusive, era feito de costas pro povo. E em latim. E aí o pessoal já não entende nada, com microfone. Os caras falando, toda assim, não quero imaginar. Imagine em latim, que é uma língua que não é comum a nós. Tipo, apesar de a gente ter muita coisa rebuscada do nosso dicionário, cara, a gente não sabe nem o português direito. Esse cara talvez nem exista. Agora a gente tem a língua brasileira, né? Mas quem foi Jesus? Porque a gente está falando por enquanto só de homens, né? Quando eu comecei aqui eu já comecei a falar, porque missas que foram tal, ok. Mesmo se eu falasse dos cultos, né, que a gente tem hoje, eu ia estar falando de pessoas. Mas culto ao quê? Culto a quem? Quem é Jesus? Vamos nessa, galera. Então, o negócio é o seguinte. Eu vou direto ao ponto. E eu vou começar aqui. E claro que eu vou parar para vocês refletirem, para vocês absorverem o que eu estou falando aqui. Mas é muita coisa. Então nós vamos mergulhar nisso aí. Você já sabe quem foi Jesus? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que talvez ela é muito perigosa no nosso meio. Por quê? Ô amor, você tá fechada a porta aí? Vou fechar agora. É uma pergunta muito perigosa, porque justamente no nosso meio, hoje em dia, até depois de 2000 anos ali que Jesus já ressuscitou, foi para o céu, vai voltar, porque a princípio, se nós encaramos o Jesus como uma revelação dentro da Escritura, que a gente chama de sagrada, dentro desses livros, desse conjunto de livros aqui, nós temos que ter em mente que ele também relatou, seja palavras do autor aqui ou dele mesmo, que nós cremos fielmente que seja ele, que ele irá retornar também. Então, quando nós pensamos em crer em algum Jesus, a gente não pode crer em um Jesus pela metade. A gente não pode crer em um Jesus somente de uma folha, de uma passagem, de algo isolado. E é justamente por isso que nós vamos fazer algumas reflexões que talvez pareçam problemáticas ao que talvez você acredite hoje. Talvez ao que nós acreditamos no passado. Talvez o que nós venhamos a acreditar no futuro. Então, necessariamente, pensem como Jesus, que pisou aqui nessa terra, que viveu entre nós, que se relacionou conosco e foi para o céu. Ou, aliás, foi para a morte, ressuscitou e aí foi para o céu. Isso às vezes acaba sendo um pouquinho difícil de entender, até porque necessariamente nós não vimos tantos exemplos assim de pessoas que ressuscitaram dos mortos, né? Aqui na Escritura Sagrada fala uma coisa ou outra parecida, mas não necessariamente como Jesus fez. E a promessa não é só uma volta, é que um dia nós encontraremos ele nos ares e nós ganharemos corpos glorificados e às vezes a gente nem sabe o que é isso. O que é isso? Por que isso? E aí o nosso senso comum ele vai dizer: Jesus é o Filho de Deus, que tirou o nosso pecado. Pronto. Isso seria o bastante para quem tem fé? Sim. Mas e para quem não tem fé? Até quando que você conseguiu chegar nesse aspecto de dizer assim, nessa confirmação aí, nessa tua ideia de que Jesus é o Filho de Deus? Por que, Daíse? Por que Jesus é o Filho de Deus? Como é que você sabe isso? Quem te falou? Está na Bíblia? Está na Bíblia. Pronto. As Escrituras Sagradas, então, foi uma coisa que a gente comentou brevemente, mas necessariamente revelam esse Jesus. Mesmo que o pessoal só pregue a parte boa de Jesus, que Jesus ele nos ama, Jesus faz necessariamente algumas coisas que não estão na Escritura, por exemplo, ele aceita tudo que nós fazemos, etc.
A revelação principal que nós tivemos desse Jesus a princípio veio das Escrituras. Nós temos alguns autores extra-bíblicos que escreveram sobre Jesus, inclusive o Talmud, onde ele necessariamente coloca Jesus inclusive como filho de um soldado, alguma coisa assim. Enfim, mas todos os outros escritos eles falam inclusive dos cristãos, que inclusive foram chamados assim, e principalmente estão sendo chamados assim, eu espero, por serem pequenos cristos, por parecerem com Cristo. Pareceram com esse Jesus. E por que Cristo, necessariamente? Não era aquele conhecido como Jesus de Nazaré, nascido de mulher? Por que Jesus Cristo? O que é Cristos? Daí pega o teu celular aí, fazendo um favor. Pesquisa aí, o que é Cristos para nós? Vamos lá. Enquanto isso, vai pesquisando aí. Eu vou falar sobre Cristo, o cumprimento da profecia. Existe um doutor chamado James Kennedy. Hoje eu estou até com uma prancheta aqui, gurizada. Que ele é um pastor que foi um pastor lá na Flórida e tal. Ele é evangelista, enfim. Viveu até 2007, onde ele conta uma história bem humorada sobre alguns versículos e uma pessoa que inclusive não acreditava de que escritos antigos falavam sobre o Jesus atual, que a gurizada só crê, só conhece no Novo Testamento, basicamente, né? Então esse Jesus ele foi anunciado. Eu não vou dizer aqui que Jesus é a solução de todos os seus problemas, mas eu sei que muitos dos seus problemas você que tem causado, e principalmente na sua cabeça você tem causado. Muitos dos problemas são causados inclusive por pessoas que se dizem cristãs, mas não estendem a mão ao próximo. Muitos problemas que você está enfrentando hoje é porque uma sociedade tomou um governo e necessariamente em cima desse governo a gente não consegue passar a imagem desse Jesus, não conseguimos ensinar esse Jesus, até porque a sociedade também não, mesmo que um governo assumisse o poder, assim como já aconteceu no passado, coisas ruins poderiam acontecer e Jesus não estaria sendo retratado nisso. Exatamente, Sarinha. Você quer vir aqui aparecer? Então nesse artigo, o cumprimento da profecia, vai estar escrito o seguinte: há algum tempo tive a oportunidade de falar com um homem que não tinha nenhuma fé nas escrituras, como sendo um tipo de revelação divina feita por Deus. Ele era um escritor muito hábil e eloquente, e bastante instruído. Embora fosse muito instruído, ele era completamente ignorante a respeito de qualquer evidência a favor da verdade da fé cristã e das escrituras que a revelam. Semelhante ao que nós estamos tentando fazer? Ele disse que a Bíblia era simplesmente um livro escrito por homens, como qualquer outro livro. Eu disse: isso é muito interessante. Eu gostaria de ler algumas declarações sobre alguém e pediria que você me dissesse com certeza, sem nenhuma dúvida, sobre quem estou lendo. Ele concordou e eu comecei a ler. Eu vou ler algumas passagens somente. Muitas delas estão em Salmos, estão em Zacarias, estão em Miqueias, Isaías, enfim. A maioria estão em Salmos, necessariamente. Mas Isaías também profetizou sobre isso. Deixa eu ver quais que são... Isso. E aí eu continuo o diálogo dos dois, para que isso fique interessante para nós. No Salmo 2:2 vai falar o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se, mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? É o seu líder religioso? Não. Quem é esse, será? É isso que ele pediu para ele fazer. Escute alguns versículos e fale para mim sobre quem eu estou falando, né? Diga para mim sobre quem eu estou falando. Com certeza ele inclusive coloca, né, na fala dele. Zacarias 13:7. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas. Interessante. Depois até eu acho muito legal que no Novo Testamento são rebuscados algumas coisas que foram colocadas nas profecias necessariamente. E até nos fatos históricos, vamos dizer assim, o que aconteceu com os cristãos no começo da fé deles, principalmente quando eles não tinham nenhum poder, pelo menos naquela época, de mandar, de não mandar. Até na verdade eles eram um grupo estranho que surgiu dentro de um grupo pré-estabelecido que já tinha algumas regras e era comandado por outro governo, né? Vamos falar dos romanos assim. Enfim, vamos continuar? Bora lá.
Deixa eu só achar aqui a passagem certinha. As costas dou aos que me ferem, e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Isaías 56. Vai relacionando. Salmo 22:16. Transpassaram-me as mãos e os pés. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? Vai associando aí, sei que você consegue. Vamos lá. Derramou a sua alma na morte. Isaías 53:12. Para ficar mais interessante, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53:12 ainda, né? Ok. Um muito famoso, né, que a gurizada utiliza. Também está em Êxodo, se eu não me engano. Mas Salmo 34:20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Ok, Zacarias 12:10. Olharão para mim a quem transpassaram. Enfim, aqui a gente tem uma infinidade de versículos. E de alguns desses, necessariamente, eles sempre têm um contexto. É o que a gente sempre preza aqui no Bíblia Live. Para que vocês leiam um contexto do que está sendo falado. E necessariamente a gente acaba notando como é que eu vou dizer? A grandiosidade da Escritura. Principalmente porque, às vezes, o que a gente lê lá no passado, sobre algumas profecias que foram feitas sobre Jesus, elas são reveladas realmente no Novo Testamento. Descritas, elas são literalmente, até às vezes, enquadrinhadas, porque necessariamente ele puxa aquilo que estava escrito. Só mais uma aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Olha o salmista escrevendo, hein? Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Salmo 110:1. Interessante, né? E aí, só pra gente não fugir muito aqui do que escreveu James Kennedy aqui, vamos continuar no diálogo que eles tiveram e daí a gente constrói a nossa passagem até o segundo tópico de uma maneira que, vamos dizer assim, é um pouquinho mais tranquila, porque agora a gente já citou algumas partes da Escritura. Existem mais partes que estavam dentro desse artigo, mas ia ser muita coisa pra gente falar hoje. Então vamos lá. E aí ele falou o seguinte, lembra da historinha lá? Então ele perguntou, eu vou ler aqui pra você e você vai me dizer sobre quem eu tô falando. Eu perguntei a ele, sobre quem eu estava lendo? Ele respondeu, bem, obviamente você estava lendo sobre a vida, o ministério e o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus de Nazaré. Eu perguntei, você tem alguma dúvida em sua mente sobre isso? Ele respondeu, não, isso não poderia se referir a nenhuma outra pessoa. Eu disse, então, eu gostaria que você compreendesse que todas as passagens que acabei de ler para você são extraídas do Antigo Testamento, que foi concluído aproximadamente 400 anos antes do nascimento de Jesus. Nenhum crítico, nenhum ateu, nenhum agnóstico jamais afirmou que qualquer desses textos foi escrito depois do seu nascimento. Na verdade, eles foram traduzidos do hebraico ao grego em Alexandria, aproximadamente 150 anos antes do seu nascimento. Se este é meramente um livro escrito por homens, você poderia, por favor, me explicar como essas palavras foram escritas? Ele respondeu, eu não tenho a mais pálida ideia. Ele estava completamente confuso. Ele nunca tinha ouvido essas coisas antes. Na verdade, elas não podem ser explicadas por nenhuma pressuposição puramente humanística. É digno de nota o fato de que em nenhum outro texto religioso do mundo nós encontramos qualquer profecia preditiva específica como encontramos nas Escrituras. Você não encontrará nenhuma profecia preditiva nos textos de Buda, Confúcio, Maomé, Lao Tse ou do hinduísmo. Todavia, nas Escrituras existem muito mais de 2.000 profecias, das quais a maior parte já se cumpriu. Elas têm natureza tão específica que são irrevogáveis. Mesmo que não tenham se cumprido, isso não deixa lugar para desculpas. Como elas podem ser explicadas? De todos os ataques que já foram feitos às Escrituras, nunca houve um livro escrito por um cético que refutasse as profecias das Escrituras. Embora a Bíblia tenha sido atacada em todos os aspectos, o único ponto no qual Deus baseia a sua inspiração é no fato de que as coisas que ele prediz infalivelmente acontecem. As profecias da Bíblia são completamente inesperadas.
eu não sei de ninguém que tenha profetizado que outro ser humano ressuscitaria dos mortos e subiria aos céus. Isso é extremamente improvável. A probabilidade de que isso aconteça por coincidência é incalculável. Não. A Bíblia não é meramente um livro escrito por homens. É um livro escrito por Deus, por intermédio de homens, e o centro de sua mensagem profética é Jesus Cristo. Então aqui, pelo menos nesse artigo, a gente acaba vendo, inclusive sendo colocado, vamos dizer assim, como uns textos, como alguns pequenos textinhos, vamos dizer assim, que eles acabam revelando a quem. E é isso que a Escritura, principalmente no Novo Testamento, faz. Tirando as cartas paulinas, que às vezes elas são muito específicas em questões de regras, porque parecem muito com que Paulo esteja respondendo perguntas, exortando pessoas para que elas cheguem um pouquinho mais perto da imagem de Jesus Cristo, por mais que a gente cite Jesus Cristo indiretamente, e Paulo sempre faz isso nas cartas. Ele diz, olha, ele vai corrigir as pessoas, mas ele fala, justamente, nós, transportados para o Filho do seu amor, isso, aquilo, para o reino do Filho do seu amor, enfim. Ele sempre vai colocar, em primeiro lugar, Cristo, ou Jesus. Pesquisou aí, amor? Pesquisei. Mas afinal, o que é Cristo? Cristo é o termo usado em português para traduzir a palavra grega Christos, que significa ungido. Ungido. O termo grego, por sua vez, é uma tradução do termo hebraico Messias, transliterado para o português como Messias. E aí nós chegamos necessariamente no nosso segundo ponto. O que significa dizer que Jesus é o Messias? Vamos lá? Só para dar uma introdução ali e resgatar o que nós estávamos falando com a Daíse, por que nós tivemos que ser salvos? A Escritura nos revela que o pecado entrou no mundo. E ele entrou no mundo por quê? Por permissão divina, tirando algumas outras teologias que vão falar que necessariamente foi um determinismo de Deus. E outras muito mais que, enfim, fogem muito do que a gente já vê na academia. Imagine umas coisas que dizem que você vai ser igual a Deus, etc, blá blá blá. Então vamos nessa. Aí, você não vem estragar minhas folhas aqui, mulher. Mulherzinha. Tão bonitinha. O que você tá achando aí? Vamos ler a página então, 1300. Quer ver que eu salvei aqui ela aqui? 1356, aqui onde tem um artigo escrito por Walter Russell. Acho que não é o B. Russell, tá? Não sei se vocês vão pesquisar, mas tudo bem. Vamos nessa. Então assim, o que significa dizer que Jesus é o Messias? Quando nós vemos nas Escrituras, vamos dizer assim, lendo texto a texto, livro a livro, passando por todos os livros antes do Novo Testamento, inclusive, nós vemos que, inclusive no Éden, Deus prediz a vinda de alguém que pisaria na cabeça da serpente. Essa pessoa e a semente, inclusive, ela se referia a Jesus. Nenhum outro teólogo, a não ser que necessariamente queira puxar para o seu lado, vai falar que outra pessoa foi responsável por pisar na cabeça da serpente. E se nós irmos a fundo, talvez essa questão de pisar na cabeça da serpente seria justamente como é que eu vou dizer? A derrubada do governo daquele que sujeitou o mundo ao seu império. Quando o pecado entrou no mundo, e o pecado não é uma coisa boa, inclusive, antes que vocês escutem tanta baboseira por aí, o pecado inclusive levou o nosso Senhor Jesus, o qual você diz que ama, o qual você diz que abraça, o qual você diz que muitos dizem então que é uma boa pessoa, que é um exemplo de pessoa, enfim, levou ele à cruz. O pecado não é uma coisa boa. O pecado nunca foi uma coisa boa. Porque nas Escrituras falam de que onde habitou o pecado superabundou a graça, se trata da misericórdia e do amor divino. Se não fosse isso, nós estávamos mortos. Então, nunca refira-se ao pecado como uma coisa boa. Não estou falando sobre a questão de repente, a gente vê
uma alegria momentânea por querer fazer alguma coisa que seja contra a vontade de Deus. Porque aí é uma definição, vamos dizer assim, mais simplista do termo pecado, mas por que Adão e Eva pecaram, por exemplo, quando estavam no paraíso? Porque desobedeceram a Deus. A palavra de Deus. Deus falou. E eles fizeram o quê? Mas teve alguém para atrapalhar, teve a serpente, que eu não sei se era outro animal, se era o Satanás na serpente, se era alguma coisa, blá blá blá, enfim. E essa tem sido a nossa desculpa há mais de 2000 anos, mais de 5000 anos, 4000 anos. A culpa sempre é do outro. Nós vamos ter a cara de pau de chegar no céu, ou de chegar no dia do juízo, e dizer assim, não, a culpa não foi minha, a culpa foi dele. Porque nós não assumimos a responsabilidade por quem nós somos, por quem nós nos tornamos, pelas coisas que nós fazemos. E às vezes essa palavra parece um pouquinho difícil, um pouquinho pesada nos nossos ombros, por quê? Porque é mais fácil transferir. Senhor, foi a mulher que tu me destes, ela que comeu do fruto e me deu. Não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E continuo. Pense na tua vida agora, antes da gente entrar aqui no texto, o que significa Jesus ser o Messias? Será que nós não temos transferido a nossa culpa para outra pessoa? E o que Jesus veio fazer aqui? Aquele que não tinha culpa nenhuma, segundo diz as Escrituras. Será que você é parecido com Jesus? Será que eu sou parecido com Jesus? Vamos ler então? Então, já que a gente viu o termo Cristos ali com a Daíse, nós vamos ler então Jesus é o Messias? O que quer dizer isso? Russell vai escrever o seguinte: a Bíblia tem seu enfoque mais em provar que Jesus é o Messias do que em provar que Jesus é Deus. Vou abrir alguns parênteses aqui no meio. Muitos dos judeus eles não aceitam, inclusive, que Jesus é o Messias, e é uma das tretas que acontece lá no Novo Testamento, principalmente, porque ele dizia que ele e o Pai eram um. E até foi isso que eles tentaram articular para dizer que esse Jesus aí, dizia que ele era Deus. E foi nisso que eles articularam para que, junto com o poderio que tinha na época, eles conseguissem empurrar ele beira abaixo, ou cruz acima. Mas enfim. Embora algumas passagens do Novo Testamento declarem claramente que Jesus existia anteriormente como divindade, dúzias de passagens demonstram que Jesus de Nazaré é o rei Messias de Israel, da linhagem de Davi, por tanto tempo esperado. Lembram? Foi falado ao rei Davi que o reinado daquele que viria não teria fim. Até o próprio, ali como a gente vê o salmista falando, né? O Senhor falou ao meu Senhor. E quem era o Senhor de Davi? Da onde que viria? Seria da tribo de Judá. Hoje a gente vê a genealogia, e é uma coisa que ele vai citar aqui, mas deixa eu abrir os parênteses e tal. Nós lemos as genealogias com um pouquinho de desprezo, e às vezes a gente nem lê, né? Porque é muito chato, tal pessoa veio de tal pessoa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas para aqueles que têm mais dificuldade de acreditar, isso está ali escrito justamente para que dê um enfoque maior, para que realmente a gente veja e olhe para Jesus e diga: esse Jesus aí já estava prometido, ó. Igual falou então o Kennedy ali, pelo menos esse Kennedy que a gente leu, há 400 anos atrás. Vamos lá. E ele continua: em outras palavras, Jesus é o único ungido com o Espírito Santo por Deus Pai, e por isso é o único autorizado e capacitado para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Ele é o ungido, em hebraico, Messias, em grego, Cristo. Embora a sua identidade messiânica inclua a existência prévia, esta não é a ênfase principal do Novo Testamento. E por isso todos os 4 evangelhos falam sobre a unção, entre parênteses, o batismo, de Jesus com o Espírito Santo como o princípio do seu ministério como o Cristo, ou ungido, Mateus 3, 13
versículo 17 também. Em Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Em Lucas, capítulo 3, 21 e 22. Em João, capítulo 1, 32 e 34. Por esse motivo, Cristo é um título ou uma função e não é parte do nome de Jesus. Sempre que o Novo Testamento emprega Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, ou Senhor Jesus Cristo, o significado é Jesus o Messias, ou Messias Jesus, ou Senhor Jesus o Messias. Nós temos que lembrar antes aqui, deixa eu dar esse ponto aqui, aproveitar que ele deu um pontinho aqui, que esse próprio Jesus, que era tido como Messias, era aquele que era aguardado por Israel, ou vamos dizer assim, mesmo que as pessoas já não estavam mais aguardando ele, era aquele que foi prometido por Deus. E Deus, como uma vez prometeu, ele vai cumprir, e ele cumpriu na pessoa de Jesus todos esses acontecimentos. Para compreender o pleno significado de dizer Jesus é o Messias, devemos pensar em primeiro lugar historicamente e em segundo lugar teologicamente. Por exemplo, quando estudamos Lucas 4, 16 ao 30, o sermão inaugural de Jesus na sinagoga de Nazaré. Deixa eu só ver aqui. Isso. Ali só está citando mesmo. Devemos pensar historicamente para compreender o que Jesus estava dizendo sobre si mesmo. Lembra dessa daí? Não quero que você abra, mas se você quiser abrir. Ele citou Isaías 61, 1 e 2. Uma passagem messiânica favorita dos judeus da época de Jesus. E uma entre muitas mensagens do Antigo Testamento que falam sobre o Espírito do Senhor ungindo o servo do Senhor para pregar as boas novas aos necessitados, ou às pessoas necessitadas. Em Lucas 4:21, Jesus afirmou que a unção do Espírito que Isaías tinha profetizado se cumpriu na sua unção, o seu batismo, na presença de João Batista, pouco tempo antes. Lucas 3, 21 e 22, né? Em outras palavras, Jesus afirmou que era o ungido, o Messias de Israel. Além do mais, Jesus fez a declaração impopular de que seu ministério messiânico atual seria misericordioso com os gentios. E não era isso que... Deixa eu abrir um exemplo aqui. E não era isso que as pessoas que estavam, vamos dizer assim, ali naquele meio religioso esperavam. Elas esperavam vingança. Elas esperavam que os inimigos fossem colocados debaixo dos pés deles. Elas queriam que Israel fosse uma potência mundial e que eles seriam os governantes, eles seriam os sacerdotes que iam comandar o povo. Israel estava tão perdido que nem lembrava qual que era o sacerdócio que estava ocorrendo dentro da própria Israel ali. Quem que era a tribo que foi tida para ser sacerdócio? Levita. Os levitas. A tribo de Levi. Aqueles que erroneamente hoje nós chamamos de cantores dentro das igrejas gospels aí por aí. Faz mal, Dudu? Cara, tá errado. Na realidade é uma das partes que necessariamente a gente já percebeu depois de vários anos aí que tá errado. Não é uma coisa que é para ser chamada porque era uma questão de descendência. Pode ser que eu seja, só um exemplo. Mas tem sempre... eu tenha esse ministério de servir, porque antes deles tocar uma musiquinha, o que eles faziam? Limpavam e cuidavam do templo. Era isso. Vamos lá. E aqui então, esse Messias apareceu sendo misericordioso com os gentios e não exercia vingança sobre eles, nem destruiria Roma, em Lucas 4, 23 e também 30, né? As declarações de Jesus podem ser entendidas somente se nós as considerarmos primeiramente como reivindicações de que ele era o Messias, que é o representante exclusivo do Pai. Mesmo em passagens que enfatizam claramente a divindade de Jesus, por exemplo, João 1, do versículo 1 ao 18, esta ênfase teológica é secundária à história, ou à histórica, né? De que o verbo que existia previamente como Deus tornou-se carne e habitou entre nós como o Messias. A menção dupla a João Batista, o precursor do Messias, revela que a estrutura messiânica é a principal. João, capítulo 1, do 6 ao 8 e também o versículo 15. E existem outras passagens, inclusive veterotestamentárias, que falam sobre Jesus como sendo uma divindade. Ao contrário do que muitas denominações ou grupos que se dizem seguidores de Jesus denominam-se.
na verdade, só um grupo muito pequeno, na verdade, fala que ele não tinha algum aspecto de divindade ou não era Deus. Nós podemos conferir tanto isso no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, de que ele era Deus, feito semelhança a homens, né, quando o Verbo encarnou. Talvez não 100% homem, 100% Deus, igual o pessoal fala por aí, mas necessariamente ele era o Verbo, que já existia, que pisou nessa terra, que nasceu, cresceu, sofreu tentações, mas necessariamente continuava sendo Deus. Vamos lá? Outra hora a gente tem que abordar esse tema aí. Vamos lá. Menção dupla. Ok. Nem mesmo os milagres de Jesus destinavam-se principalmente a provar a sua divindade, mas a sua identidade de ungido pelo Espírito. Por exemplo, João 6, 1 ao 15, né? Ali que a gente tem citado tanto. E eu gosto tanto que eu vou até pra lá, cara. Eu vou até pra lá porque não tem como a gente não ler isso aqui. Lembra como começa a Bíblia? Não estou falando de João agora, estou falando só do começo das Escrituras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara. Muito legal. Vamos só achar aqui a paginazinha correta. E então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Está lá em João 1, e o Verbo era Deus. Algumas traduções vão dizer era da parte de Deus. Ele estava no princípio com Deus, versículo 2, e seguindo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Vocês lembram da história de João Batista? Se não lembram, deem uma pesquisada. Mas no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do ungido, ou do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É isso que as pessoas relataram, ou pelo menos João relatou aqui. Falando, claro, sobre João Batista e depois de Jesus. O unigênito do Pai. Então ele veio, cumpriu muitas profecias que estavam sendo faladas no Antigo Testamento. Foi esperado um Messias, mas quando ele veio, aqueles que eram chamados seus não o receberam. Alguns, claro, acreditaram nele, creram nele fielmente. Mas a gente vê exemplos muito grandes de pessoas que acreditaram antes mesmo dele pisar na terra. Por exemplo, Maria, a sua mãe. Tá certo que o episódio descrito aqui na escritura é falado como algo que é extraordinário. Um anjo apareceu para ela e falou com ela. Assim também, para José, foi revelado a ele. Seja isso através de sonhos, seja como Deus escolheu falar com eles. Mas nós temos que ter cuidado. Hoje nós temos um parâmetro. Essas escrituras, elas não limitam a nossa fé. Elas revelam Jesus Cristo, que é o autor da nossa fé. Vamos continuar? Então ali, né, por exemplo, nesse João, praticamente no livro inteiro de João, a gente acaba vendo que ele acaba revelando o início, a vida, o ministério de Jesus. Deixa eu só achar a partinha que eu quero aqui para ler para vocês. Estamos chegando. Aê! E necessariamente quando nós olhamos claramente para as escrituras, a gente vê que elas têm necessariamente somente uma pessoa, vamos dizer assim, que é o centro dela. O centro das escrituras é Jesus.
E quem é Jesus? Que a gente vai chegar depois no nosso terceiro ponto da ressurreição. Mas já que a gente falou que João escreveu sobre a ressurreição de Jesus, aqui eu vou continuar já a ler o artigo de Russell ali, mas necessariamente essa é uma pergunta que muitas vezes nós nos calamos, nós pensamos, ou nós falamos já de, Jesus foi isso. Mas quem realmente é Jesus? Quem é Jesus hoje na tua vida? Tem ideia? Vamos continuar? Então ali o ungido do Espírito, né, necessariamente, ele é o Messias, além de ser Deus. Mas essa não é a principal foco, vamos dizer assim, do Novo Testamento. É isso que o autor coloca, né? Aliás, a confissão que Jesus passou 3 anos solicitando de seus discípulos não era tu és Deus, o que ele é, mas tu és o Cristo, o enviado. Isso está em Mateus 16,16, está em Marcos 8,29, está em Lucas 9,20. Adicionalmente, a rejeição às obras de Jesus não é uma rejeição à sua divindade por si só, mas é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que operou essas obras grandiosamente através do ungido. De Mateus 12, do 22 ao 32, e de Marcos 3, do 20 ao 30. Por fim, a ressurreição de Jesus é a ocasião da sua coroação ou instalação oficial como governante messiânico. Salmo 2. Especialmente do 7 ao 12. Mateus também fala no capítulo 28, do 16 ao 20, Romanos, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 30 ao 33, Livro de Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 14. E na defesa da identidade de Jesus devemos expressar confiantemente como expressa o Novo Testamento, que Jesus é o Messias. Então, claro que a gente poderia tentar, igual como eu disse assim, às vezes perguntam pra gente quem é Jesus e a gente responde de uma forma simplista, e não que necessariamente você precise fazer, ok, muito bem, Lulu, com licença, eu vou escrever um artigo agora e eu vou apresentar quem é Jesus. Você pode retratar ele de uma maneira muito mais simples, na tua vida. Foi Agostinho agora que falou para pregar a Cristo e, se necessário, usar palavras? Acho que foi Agostinho, me desculpe se foi outra pessoa. Já estão falecidos e aguardando a ressurreição dos mortos, muito possivelmente. O que foi? Tá, então tá bom. O que está tudo arrepiado aí, menininha? Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ele era o Messias proclamado. Teve Jacó, teve isso, teve aquilo, enfim, que ia vir através disso, ia vir através daquilo. É a raiz da tribo de Judá, é o leão, enfim, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá, desculpe. Enfim. Então, quando nós lemos as passagens, e são muitas as passagens, elas acabam revelando quem é Deus, revelando o que Deus fez pelo povo, mas principalmente o que Deus fazia, só uma partezinha a gente vai ter, mas o que ele estava programando para o mundo hoje. Se hoje, através do livro do Apocalipse, ou através de alguns outros livros, Daniel, enfim, nós conseguimos ver algumas revelações de Deus ao futuro, ou talvez elas tenham sido escritas historicamente, assim como algumas teologias falam, mas necessariamente, se elas anunciam, se elas são revelações, o Apocalipse, né, Revelations, elas vão acontecer. Você queira, eu queira, vai acontecer. E isso não quer dizer que Deus vai dizer assim, ok, Dudu, tá! Problemas técnicos. Isso talvez não queira dizer que necessariamente Deus vai, pá! Se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas como nós vimos tanto nas Escrituras, seja em muitas das passagens, Ele deu opções. Não é porque Jonas percebeu que o barco estava afundando lá, dizendo, não, isso é culpa minha necessariamente, porque eu estou contrariando a Deus, que Deus acabou obrigando Jonas a fazer aquilo. Jonas poderia ter se afogado ali. Provavelmente não, né? Porque a gente pensa num sentido metafísico, mas a gente não consegue crer num Deus que ele dá a liberdade humana para nós fazermos o que nós bem entendemos.
Porém, esse Deus, como é retratado nas Escrituras, ele é pai. E ele cuida dos filhos. Ele instrui esses filhos. Na realidade, depois que ele enviou Jesus, a gente acabou vendo que, nós podemos, né, nenezinha? Nós podemos nos tornar filhos de Deus. Filhos de Deus, né? Ao contrário também, igual algumas teologias falam, né? Ou algumas pessoas que seguem algumas teologias. Algumas ideias, né? Estou falando de teologias, mas não são os estudos sobre Deus, né? É por isso que eu falo teologias, né? Mas e aí? Jesus é o Messias? Falando nisso, acabou o artigo aqui do Russo. Vamos agora lá para William Lane Craig. Esse é um exegeta cristão que inclusive ele defende alguns aspectos bem interessantes seja das escrituras, seja da revelação, seja da própria liberdade humana diante um Deus todo-poderoso. E necessariamente, estamos chegando lá. O que é difícil provar? É difícil crer em Jesus? Não. Até porque acho que o melhor ateu e tal, e blá blá blá, enfim, as pessoas que creem no ateísmo, que foi o tema do nosso Bíblia Live passado, elas creem que Jesus existiu. Então Jesus era um espírito, igual afirmam algumas pessoas, ou já afirmaram no passado? Não, Jesus necessariamente não era um espírito. Jesus era somente um bom homem que teve bons costumes e que só nos serve de exemplo? Não, também não é isso. E qual que é a melhor resposta? O que Jesus tentou ser apontado, que eu acho que não foi a tentativa dele, mas foi o que as pessoas enxergaram ele, é que ele era o Messias. Ele era o Salvador. E aí surge então a nossa resposta. Quem era Jesus? O Filho de Deus, o nosso Salvador. Aí sim a gente consegue pisar um pouquinho nesse aspecto aí. Andar por esse aspecto aí, né? Jesus é o nosso Salvador. Maria também, inclusive, né, a mãe dele fala que ele é o Salvador dela. E isso é muito interessante, né? Porque se ela não tivesse pecado, como afirmam muitos, ela não teria por que ter um Salvador. Mas ela tem. Ou ela teve. E assim como eu creio que Maria também está aguardando a ressurreição dos mortos, nós vimos outros exemplos de pessoas que perseveraram na fé. Nós tivemos um marco, inclusive, que é colocado, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, como Estevão. Estevão necessariamente era uma pessoa que não tinha medo de falar sobre a fé que ele professava. E isso não agradou os poderosos da época. Na verdade, se nós notarmos na nossa vida, se nós realmente professarmos aquilo que nós cremos, professar aquilo que Jesus falou para que nós cuidássemos, nós vamos ser perseguidos. Nós vamos ser tidos como os diferentões. Nós vamos ser tidos como aquelas pessoas que necessariamente são fanáticos. E como é bom que me acusem de ser fanático de Jesus, por Jesus. Aí já tá um negócio que, meu Deus, pra mim já tá bom. Mas será que esse Jesus aí... Ok, Dudu, tudo bem, a gente pode ver as fontes extrabíblicas, a gente pode ver... Pisou um cara que era Jesus na Terra, que as pessoas acreditavam que esse Jesus fazia milagres. Esses cristãos, assim como a gente vê em fontes extrabíblicas também, eles acabam se reuniam no começo do dia, eles assumiam que não iam praticar coisas más, enfim, assim como a gente vê em algumas outras fontes. Mas será mesmo que ele ressuscitou? Apesar disso estar predito anteriormente, antes de Jesus nascer, será mesmo que a galera não inventou isso? Será que lá quando estavam guardando a tumba de Jesus,
as mulheres elas eram tão espertas que elas fizeram guardas dormir, guardas ir para não sei aonde, fazer isso, fazer aquilo. E aí removeram uma pedra pesadíssima. Tiraram o corpo de Jesus só para inventar uma história e dizer, olha, o corpo não está mais lá. Será mesmo que elas conseguiram fazer isso? Será que esse era o objetivo delas? Para quê? Para serem perseguidas? Para serem mortas depois? É isso mesmo? Os mártires que nós tivemos? Os próprios apóstolos? Os discípulos que foram perseguidos? Você realmente morreria por uma mentira? Você diria assim, aqui eu vou... Como a minha vida foi isso, agora eu tô me dedicando a isso e tal. Aí depois que a pessoa morre, cara, eles podiam dizer assim, ó, valeu meu amigo. Enquanto você estava vivo, você era uma boa pessoa, era um bom exemplo, a gente vai levar pro resto da vida Jesus. Mas agora, provavelmente, você foi pro seio de Abraão. E eu vou continuar aqui com a minha vida. O que você acha, Sara? O impacto que Jesus teve sobre a vida deles foi tão grande que eles não poderiam mentir para si mesmos. Eles seguiram Jesus. Seguiram Jesus até o túmulo. As suas convicções não foram abaladas. Eles não disseram, não, agora eu não estou bem com Deus. Vou sair da igreja. Interessante. Interessante que nós inventamos hoje em dia, ou que foram inventados para os homens e as doutrinas dos homens. Quantas igrejas existem aí por aí, afora? Se eu falar assim, rapidamente a gente poderia dizer, nossa, muitas? Vou dizer, não, é só uma. Existe somente a igreja do nosso Senhor e Salvador, Jesus, quem? Cristo, o Messias. Que morreu pelos nossos pecados. A ira de Deus estava sobre ele. E se ela não recaísse sobre ele, ia recair sobre quem? Sobre nós. E é interessante quando as escrituras relatam que a cruz, o cordeiro, aliás, ele estava imolado desde a fundação do mundo. Nós não conseguimos compreender esse ser que ele é todo poderoso, de tudo ele entende. Inclusive por meio de Jesus tudo foi criado. Nós não conseguimos entendê-lo. Nós só achamos impossível que ele deu para nós no livre-arbítrio. É isso mesmo, né? Exatamente, Sara. Só que agora, vamos supor assim, o apóstolo Paulo, né, que foi um perseguidor aí, e muito possivelmente já abalado pela morte de Estevão, saiu fora do recinto ali e foi inclusive perseguir os cristãos por aí. Não caiu de cavalo, como são afirmados alguém, né? Apenas caiu, é o que é relatado na Bíblia. Não disse se é de cavalo, se não era, enfim, pode ser que seja. Bateu a cabeça, segundo Leandro Carnal, teve uma concussão, ficou cego, mas necessariamente talvez não seja isso que as escrituras relatam, e não é isso que nós vamos tomar por verdade. Mas ouviu e viu. Paulo, por que me persegues? E hoje talvez seja a mesma mensagem que esteja chegando para você. Por que você persegue Jesus? Eu persigo Jesus somente perseguindo as pessoas que são cristãs? Não. Uma oposição a Deus, se é que eu posso dizer assim, é não seguir esse mesmo Deus. Hoje nós nos preocupamos com tantas coisas. Recentemente faleceu uma artista que causou comoção no mundo inteiro. Não sei, mas aqui no Brasil pelo menos, né? 5 pessoas morreram naquela aeronave, não foi? Quem que são os nomes das outras 4 pessoas? Fala pra mim ainda. Abicelino, Henrique, Tarcísio.
E qual que é o nome da cantora? Marília Marília o quê? Mendonça. Onde é que ela vivia? Em Goiânia. Que estilo musical ela Sertanejo. cantava? Sertanejo? Ela era rica, vivia mais ou menos? Possivelmente rico. É claro que... Quais eram o nome dos familiares aí? Fala. Dela? É. Tava no enterro, foi mostrado... O filho, Tá sendo mostrado até agora. o filho Léo, a mãe Ruth. O nome do pai dela não lembro. Tem uns amigos lá também, né? E agora das pessoas, outras pessoas que morreram. Cita um só. E aí nós dissemos que nós choramos com os que choram. Não tô dizendo que é proibido passar na TV. Não tô dizendo que é proibido passar falar sobre riscos que de repente artistas correm, enfim. Não tô dizendo que ela não teve a salvação. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. E se chegar no dia do juízo, infelizmente, e eu ou ela for condenado, vai ser pelo aquilo que nós estávamos dizendo que criamos, né? Porque o crer em Jesus não é somente uma ideia. A fé não é somente uma coisa, é uma ideia só. É necessariamente uma postura que a gente acaba percebendo que ele, Jesus, é o Messias. E se Jesus é o Messias, o que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar pecando para que habite o pecado mais ricamente, mais abundantemente? Não. Sempre que nós pecamos, eu sempre penso que é uma chicotada nas costas de Jesus. Assim como ele foi torturado, assim como ele foi cuspido. Quando eu tento, ou quando eu tenho uma reação de raiva, e não sigo nem os provérbios lá de Salomão, mas a princípio eu penso, Jesus morreu para que eu fizesse isso. Ireis, queridinhos, mas não pequeis. Então existem muitas coisas as quais a gente poderia estar conversando sobre Jesus, mas nós estamos indo principalmente nesse, que foi anunciado pelas Escrituras. É claro que eu posso pensar o que Jesus faria nesse momento, mas eu tenho que cuidar, porque toda a minha história ela não pode girar em cima disso. Porque eu mesmo posso fabricar um Jesus que ele se quiser colocar já na sequência, que ele é da minha imaginação. Por exemplo, quando Jesus chegou no templo e tinha um monte de cambista lá fora, o que ele fez? Deve ter sido. Fez um chicote. Isso. Virou as mesas do templo. Que mais? E disse. Tchau, tchau. O que disse? Tchau, tchau. Disse tchau, tchau. A minha casa é casa de oração. Se é que existe uma casa, exatamente, que é chamada de casa de oração, ou que foi chamada necessariamente. Os caras estavam fazendo comércio no templo, meu amigo. Nós estamos falando aqui de uma humanidade que foi caída desde o princípio e continuou caída durante muito tempo, mas Deus tentando resgatar. E aí se tornam inculpáveis aqueles homens que vão dizer assim, eu não sabia. Mas que recaia também uma preocupação. Porque é a tua missão pregar o Evangelho. Mas não é o meu dom, Dudu. É a tua missão ser cristão para as outras pessoas. Para que elas enxerguem em você a mudança que Jesus Cristo pode fazer numa pessoa. Não só para dar testemunho e dizer, antes eu era ruim, agora eu sou bom. Ou sou mais ou menos, não. Mas que eles possam enxergar Jesus em você. É fácil? Não é fácil, não. Todo dia nós vamos ter alguma coisa que possa nos incomodar. O mestre falou, igual tem um vídeo bem famoso. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós temos que estar, vamos dizer assim, com sentimento, se é que a gente vai sentir alguma coisa, de tranquilidade.
mesmo que tenha uma espada no meu pescoço. Claro que eu vou estar com medo, obviamente eu vou estar com medo. Mas dizendo, eu sou fiel ao meu Senhor. Por quê? Porque eu tentei ser honesto. Por quê? Porque eu tentei seguir Ele. Embora as outras pessoas digam que não. Mas assim como Paulo abordou, no capítulo 15, se eu não me engano, da primeira carta aos Coríntios, que se Jesus não ressuscitou dos mortos, a pregação dele é vã. A religião é vã, né? E religião a gente rebusca. Tá aqui, cara. Eu nem abri isso aqui. Quer dizer, eu abri outra coisa aqui e bem no fim tá aqui. E ele revela a eles, inclusive, algo que necessariamente eles já deviam estar em mente. Que Jesus veio. Jesus viveu. Morreu. E ressuscitou. Ressuscitou ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. Foi visto por Cefas. E depois pelos 12. Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, pelo menos na época que Paulo estava escrevendo isso, né? Mas alguns já dormem também. Depois visto por Tiago, depois todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, ou tem outras traduções que falam como uma visão póstuma, a tardia, nesse sentido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, que era o que a gente estava falando. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Enfim, eu poderia continuar aqui. Mas é algo que Paulo teve que desenhar. Mas também é um alívio para nós. Não que a gente não veja o restante das escrituras que falam sobre testemunho crítico, necessariamente, a gente faça uma análise crítica textual, enfim, de que pessoas realmente viram Jesus ressuscitando. Mas Paulo também falando para esses irmãos que eles estão pregando a ressurreição. E é isso que nós vamos ter que pregar também para as outras pessoas. E aí nós chegamos no nosso terceiro e último ponto. Esse Jesus do qual a gente está falando, esse Jesus que a gente poderia dar uma resposta mais tranquila, a gente tentou rebuscar um pouquinho do que era, do que foi, do que aconteceu no passado. E agora a gente tem a ideia de que ele, a princípio, é o Verbo encarnado, que também é chamado de Deus. E que viveu, que morreu. Inclusive depois que ele ressuscitou, ele veio comer um peixinho, hein? Então ele não ressuscitou como somente um espírito, tá? A não ser que o espírito coma alguma coisa. Acho que não. Até as escrituras falam que não.
Mas tudo bem, vamos nessa. Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Então William Lane Craig, um apologeta violento ele fazia a defesa da fé muito bem. Ele vai escrever o seguinte. E ele vai escrever levando você a pensar e levando a eu pensar sobre a minha fé. Para responder a nossa pergunta a partir de um ponto de vista histórico, devemos antes de tudo determinar quais fatos a respeito do destino de Jesus de Nazaré podem ser estabelecidos de maneira crível como base nas evidências e, em segundo lugar, considerar qual é a melhor explicação de tais fatos. Pelo menos 4 fatos sobre o destino de Jesus histórico são amplamente aceitos hoje em dia por historiadores do Novo Testamento. Deixa eu dar um pontinho aqui, né? Não vou dar ponto não, falar depois. Fato 1. Depois da sua crucificação, Jesus foi sepultado em um sepulcro por José de Arimateia. Esse fato é altamente significativo, porque significa que a localização do sepulcro de Jesus era igualmente conhecida em Jerusalém, por judeus e cristãos. Os estudiosos do Novo Testamento estabeleceram o fato do sepultamento de Jesus com base em evidências como as seguintes. 1. O sepultamento de Jesus é atestado na informação anterior na informação anterior a 36 depois de Cristo, que foi transmitida por Paulo em 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao 5, que a gente teve um pequeno vislumbre, né? Porque primeiramente vos entregueis o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos lá. Ponto 2. A história do sepultamento é confirmada de maneira independente no material da fonte que foi usada por Marcos ao escrever o seu evangelho. 3. Dada a compreensível hostilidade no início do movimento cristão em relação aos líderes nacionais judeus, é improvável que José de Arimateia, como um membro da Suprema Corte Judaica que condenou Jesus, tenha sido uma invenção dos cristãos. 4. A história do sepultamento é simples e não apresenta sinais de ter sido desenvolvida como lenda. 5. Não existe nenhuma história diferente de sepultamento. Eu tenho? Acho que não, né? Por estes e outros motivos, a maioria dos críticos do Novo Testamento concorda que Jesus foi realmente sepultado em um sepulcro por José de Arimateia. Segundo fato. No domingo após a crucificação, o sepulcro de Jesus foi encontrado vazio por um grupo de suas seguidoras. Entre as razões que levam a muitos acadêmicos a essa conclusão estão as seguintes. Número 1. Ao declarar que Jesus foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, a antiga informação transmitida por Paulo em 1 Coríntios 15, 3 ao 5, sugere o sepulcro vazio. 2. A história do sepulcro vazio também tem uma confirmação múltipla e independente nos materiais da fonte utilizada por Marcos, Mateus e João, sendo alguns desses materiais muito antigos. 3. A história do sepulcro vazio relatada por Marcos, a nossa relativa mais antiga, é simples e não apresenta sinais de ter sido embelezada com alguma lenda. 4. Considerando que na cultura patriarca dos judeus, o testemunho das mulheres não era considerado confiável, o fato de que as principais testemunhas do sepulcro vazio fossem mulheres e não homens é mais bem explicado pela veracidade da narrativa. A gente poderia ter inventado que foi outra pessoa que encontrou o túmulo vazio, e não necessariamente as mulheres, porque naquela época o testemunho das mulheres não era válido. 5. A primeira reação conhecida dos judeus à proclamação da ressurreição de Jesus, especificamente em Mateus capítulo 28, do 12 ao 15, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Essa, inclusive, foi a questão ali que aparece ali nesse problema, dizendo assim, o que nós vamos fazer agora? Vamos inventar, então, que a gente dormiu e aí eles roubaram o corpo. Era, em si mesma, um esforço para explicar por que o corpo havia desaparecido e, portanto, pressupõe o sepulcro vazio.
Por essas e outras razões, a maioria dos acadêmicos defende firmemente a confiabilidade do testemunho bíblico com relação ao sepulcro vazio de Jesus. Fato número 3. Em várias ocasiões e sob várias circunstâncias, indivíduos e grupos diferentes viram Jesus vivo depois da sua morte. Este fato é reconhecido quase universalmente entre os estudiosos do Novo Testamento pelas seguintes razões. 1. Considerando a data antiga, bem como o conhecimento pessoal que Paulo tinha das pessoas envolvidas, a lista de testemunhas oculares das aparições de Jesus após a ressurreição, que é citada por Paulo em 1 Coríntios 15, do 5 ao 8, assegura que tais aparições realmente ocorreram. 2. As narrativas das aparições dos evangelhos apresentam confirmações múltiplas e independentes das aparições. Até mesmo os críticos mais céticos reconhecem que os discípulos viram Jesus vivo após a crucificação e morte. Várias teorias foram criadas em cima disso, inclusive que era uma histeria coletiva, isso e aquilo, mas justamente as separações disso, quando aconteceu em épocas diferentes, as pessoas acabaram então entendendo que necessariamente, analisando criticamente aquele texto, que isso realmente aconteceu. Por mais que você não acredite. Vamos lá. Finalmente, o fato 4. Os discípulos originais vieram a crer repentina e sinceramente que Jesus havia ressuscitado dos mortos, apesar do fato de que antes tinham a predisposição em contrário. Vamos entender isso aqui. Considere a situação que os discípulos enfrentaram depois da crucificação de Jesus. 1. O seu líder estava morto, e as expectativas messiânicas dos judeus não eram de um Messias que, em lugar de triunfar sobre os inimigos de Israel, foi vergonhosamente executado por eles como um criminoso. 2. De acordo com a lei do Antigo Testamento, a execução de Jesus o expôs como um herege, um homem amaldiçoado por Deus. Lembram? Maldito seja aquele colocado no madeiro. Não era necessariamente falando da cruz, mas da onde ele foi chicotado lá também. 3. As crenças dos judeus sobre a vida após a morte excluíram alguém ressuscitando dos mortos para a glória e a imortalidade antes da ressurreição geral dos mortos, no fim do mundo. Ainda assim, os discípulos originais repentinamente passaram a crer tão fortemente que Deus havia ressuscitado Jesus dos mortos que estavam dispostos a morrer por essa crença. Que foi mais ou menos o que a gente comentou antes. Agora chegamos à nossa segunda preocupação. Qual é a melhor explicação para esses 4 fatos? Em seu livro, Justificando Descrições Históricas, o historiador Emicular, é uma boa pergunta agora, apresenta 6 testes que os historiadores usam para determinar a melhor explicação para determinado conjunto de fatos históricos. A hipótese apresentada pelas testemunhas oculares, Deus ressuscitou Jesus dos mortos, foi aprovada em todos esses testes. Vamos citar os 6 aqui. 1. Ela tem grande escopo explicativo. Ela explica por que o seu sepulcro foi encontrado vazio, porque os discípulos viram aparições de Jesus após a morte e porque a fé cristã passou a existir. 2. Ela tem grande poder explicativo. Deixa eu ver aqui. Ela explica por que o corpo de Jesus havia desaparecido, porque as pessoas viram várias vezes Jesus vivo, apesar de sua execução pública anterior, e assim por diante. 3. Ela é plausível. Considerando o contexto histórico da vida incomparável de Jesus e de suas declarações, a ressurreição faz sentido como a confirmação divina de tais declarações radicais. 4. Ela não é inventada nem intencional. Ela requer uma única hipótese adicional, a de que Deus existe. 5. Ela está de acordo com as crenças aceitas e admitidas. A hipótese Deus ressuscitou Jesus dos mortos de maneira nenhuma conflita com a crença aceita e admitida de que as pessoas não ressuscitam naturalmente dos mortos. O cristão aceita essa crença tão sinceramente como aceita a hipótese de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. 6. Ela supera todas as teorias rivais ao cumprir as condições 1 a 5. Ao longo da história, várias explicações alternativas dos fatos foram oferecidas. A teoria da conspiração, que é essa que eu citei, né? Eles conspiraram para tentar inventar essa história.
A teoria da morte aparente, Jesus morreu temporariamente, mas depois ele ressuscitou, mas ele não tinha morrido necessariamente. A teoria da alucinação, que foi aquela teoria que eu falei sobre uma hipótese de uma alucinação coletiva, de ter visto ele, enfim, e outras. Essas hipóteses foram rejeitadas de forma quase unânime pelos acadêmicos contemporâneos. Na verdade, nenhuma hipótese naturalista atraiu um grande número de acadêmicos. Por conseguinte, a melhor explicação dos fatos estabelecidos parece ser a de que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Nós temos firmes bases históricas para responder a nossa pergunta, de uma forma afirmativa. O caminho histórico não é, contudo, o único para um conhecimento da ressurreição de Jesus. Os cristãos que não tiveram nem os recursos, nem o treinamento ou o tempo para realizar uma investigação histórica deste evento, em grande número chegaram a um consentimento da ressurreição de Jesus por meio de um encontro pessoal com o Senhor vivo. Romanos 8, versículo 9 ao 17. E muitas outras passagens, muitas outras coisas nós podemos utilizar vindo das Escrituras, do que foi predisto 400 anos antes, muito mais antes de Jesus pisar nessa terra. Agora que Jesus já morreu, já ressuscitou, e desde aquela época já tinham pessoas, inclusive, que incomodavam os apóstolos, dizendo: cadê a vinda do seu Senhor? Enfim. E as Escrituras ainda nos exortam: acreditem. Deixa eu só... Bom, não vou ler agora porque a gente já passou do nosso tempo. Mas várias coisas, inclusive históricas. Eu não precisei nem citar tanto as Escrituras assim, né? Mas comprovam que pelo menos existiu aquele povo ali que foi chamado de cristão, que seguia esse Jesus, que morreu, inclusive muitos morreram para defender a crença em Jesus, nesse Jesus. E creio que seja muito difícil que a gente tenha outro papo nesse sentido, que leve a uma outra conclusão, porque necessariamente o que um cristão ganha, o que um cristão ganhava nos dias de Jesus? A morte, a perseguição. O que um cristão provavelmente, inclusive pelas palavras do mestre, né? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Ganha hoje em dia. Também perseguição. Não é moda ser cristão agora. Não é moda fazer live aí no Facebook. Não era moda nas antigas. Os caras falavam mal de nós a vida inteira. Pastores, ungidões de Deus. E aí foi permitido que nós vivêssemos uma pandemia mundial. E aí o único, ou um dos únicos recursos aos quais nós tínhamos acesso era a internet. E aqueles que morderam a língua, falando sobre é para pregar na internet, blá blá blá, tiveram que se adequar. Tiveram que mudar um pouquinho. Tiveram que descer do pedestal da onde estavam. E Deus confirmou o seu poder. Através, inclusive, das coisas ruins que nos aconteceram. Hoje nós, recentemente nós então nos comovemos com a morte de alguém. Mas o que faz nós pensarmos também que a vida é um sopro. Que os dias dos homens são como a relva. Vem o vento e hoje, inclusive, eu compartilhei uma das nossas lembranças ali sobre uma passagem de Isaías que falava: busquem ao Senhor enquanto você pode achar, porque um dia vocês buscarão, tateando, não conseguirão encontrá-lo. O que um cristão ganha seguindo Jesus? Senão aquilo que ele prometeu, a vida eterna. Só que o que nós queremos? Lembra quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e Satanás o tentou? Nós queremos todas aquelas outras coisas, mas menos a vida eterna. Nós queremos um emprego melhor. Nós queremos uma casa maior. Nós queremos um carro mais potente. E tudo bem se você conseguir isso. Mas preste atenção na palavra do Mestre. Não ajuntei tesouros onde a terra, onde
a traça e a ferrugem corroem. Talvez seja isso que nós, hoje que cremos em Jesus, devemos pensar um pouquinho mais. O que Jesus ensinou? O que nós podemos fazer com os recursos que hoje nós temos? Em vez de falar absurdos com a nossa boca. Que leiamos então Tiago 3. Que pensemos fielmente de que esse foi o Cristo enviado, predito, acontecido, ressuscitado e que um dia voltará para nos buscar. E se nós dizemos apaixonados por Ele, que nós façamos como Ele nos pediu. Que a gente ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Assim como também já estava escrito. E Ele, como mestre, tentou nos ensinar, inclusive com a sua vida. Eu poderia dizer para vocês assim, olha, Daisy, vem cá. Você acredita nos fatos que aconteceram com um mestre que se dizia o Messias? Você sabia que um dia ele sentou, chegou visita lá na casa dele, ele pegou um balde e em vez de fazer como eram feitos, né, tipo, tinham serviçais que faziam isso, ou a própria pessoa ia lá e lavava os pés, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Acredita? Você acredita que em um encontro que ele teve com um homem, aquele homem ficou convencido de que ele era o Messias e mais, ele devolveu aquilo que ele fraudou, o dobro, ou 4 vezes mais, igual dizem algumas traduções, aos devedores, aqueles que ele fraudou, na verdade. Você acredita nisso? Não. Você não acredita nisso? Acredito. Você acredita que uma vez que esse homem pisou aqui nessa terra, ele ensinou, através de ações, inclusive, que a fé era muito poderosa, que poderia fazer milagres. E sabe quanto que ele cobrou por isso? Nada. Se nós pegássemos hoje em dia, assim como existem alguns vídeos na internet, e oferecesse para um povo que teria uma fé, vamos dizer assim, mais judaica, e falaríamos desse homem, o que eles falariam desse homem? O homem que seguia a Deus, só um exemplo, né? Que nas suas ações era digno, era fiel, ensinou qual que era a adoração verdadeira. O que nós falaríamos dele? Aí muitos não aceitavam por quê? Naquela época. Por medo da retaliação, mas também porque ele estraga a nossa religião. Eu vou dizer uma coisa sincera para você que está pensando sobre esse Jesus. Ele realmente é muito mais do que uma religião. Se eu não me engano, é Tiago que coloca a religião pura e verdadeira como alimentar os órfãos e as viúvas, né? Algo assim. Mas e o restante da nossa vida? Por que eu recorto essa parte e tento viver assim, mas o restante da minha vida não é segundo o que os apóstolos me deixaram, não é segundo o que Jesus pediu para que nós vivêssemos? Então seja firme nas suas convicções. Aí um dia sim você vai poder dizer o sim, 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 o sim é sim e o não é não. E se você tiver alguma dúvida nesse processo, lembre que antes de pedir para o Dudu aqui, você pode pedir para o Pai sabedoria. Ore ao Pai e peça sabedoria. E Ele vai conceder para você de graça. Você está tendo alguma dificuldade? Nós vimos exemplos na Bíblia necessariamente de vida em comunidade. E hoje, se nós estamos tão distantes disso, talvez seja a hora de nós retornarmos para isso. Mas acima de tudo, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Porque essa, inclusive, esse foi o exemplo de oração que Jesus nos deu.
e o qual nós falamos tanto, mas tanto. Tem pessoas que até repetem na sua religião. Tanto, 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 tanto. Mas a prática que é difícil. Lembra do Tiago lá? Não é só de fala. É prática. Amém? Então hoje nós encerramos aqui respondendo talvez conseguimos sanar uma dúvida de quem é esse Jesus afinal. Poderíamos falar assim, Jesus é amor e misericórdia. Poderia. Jesus é o nosso advogado, que poderia. Mas um dia ele vai sentar. Como quem? E ele vai governar. Como quem? Então eu não posso omitir isso. Porque os falsos mestres, é isso que eles oferecem. Ou a imagem totalmente deturpada, que Jesus não presta, que siga a minha religião e blá blá blá. Ou de um Jesus diferente que é descrito nas Escrituras. Ou de um Jesus recortado. Então siga verdadeiramente Jesus. E aí quando te perguntarem qual é a sua religião, você possa afirmar com certeza para as pessoas, se é que isso é uma pergunta válida necessariamente, né? Mas você possa dizer que você é um discípulo de Jesus. Encontre outros discípulos de Jesus. Viva em comunidade, talvez, com esses discípulos de Jesus. Mesmo que hoje em dia a gente esteja meio afastado. Ajude o próximo. Ame o próximo. Não são só bons costumes. É verdadeiramente você seguir Jesus. Será que você consegue? Será que eu consigo? Será que nós conseguimos? Vamos esperar a volta de Jesus, mas enquanto isso, vamos fazer o que a gente puder para mostrar esse Jesus para as pessoas. E aqueles que crerem através do Evangelho, pelo ouvir, recortando alguns versículos aqui, né? Que sejam também um dia ou possam se tornar filhos de Deus. Show? Compartilhem essa mensagem. Reflitam sobre essa mensagem. Se eu errei alguma coisa muito grave, comentem. Vamos se ajudar. Show? Um abraço para vocês. Uma boa semana. Uns bons dias. E lembre-se, siga Jesus verdadeiramente. Mas esse Jesus, que é apontado pelas Escrituras, eu não posso inventar mais em cima dele. Senão eu estou seguindo outra coisa que não é Jesus.